Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. E eu desejo que você, conectado para ouvir a voz da Bíblia, se sinta à vontade aí em sua casa ou em seu local de trabalho. Eu sei que o Espírito Santo vai ativar você para a maturidade espiritual e eu sei que o Espírito Santo vai convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Aqui agora eu vou compartilhar a parte 10 da série de mensagens bíblicas na carta que escreveu o escritor aos Hebreus, no capítulo 6, versículos 4 a 8. Fique atento e coloque toda a sua atenção nesse significado. O perigo da apostasia. Você vai ouvir a voz terapêutica da palavra de Deus no livro de Hebreus. Se prepare. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, bautizo e provaram o doreia, o dom celestial eporâneos e se tornaram participantes metochós do pneuma ágios Espírito Santo, Hebreus 6:4, e provaram a boa rema teós, a boa palavra de Deus e os poderes dinamis do mundo vindouro, Hebreus 6:5, e caíram para Pitou. Sim, é impossível outra vez renová-los para metanoia, arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando anastaurou para si mesmos o Rios Teós, o Filho de Deus, expondo-o à ignomínia. Hebreus capítulo 6, versículo 6. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Hebreus 6:7. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Causes. Hebreus 6:8. Coloque toda a sua atenção na palavra de Deus, a Bíblia. O perigo da apostasia. Depois de exortar os crentes sobre o perigo da negligência espiritual, a falta de maturidade espiritual, ou seja, da necessidade deles serem ensinados novamente sob os rudimentos da fé em Cristo Jesus, quando já deveriam ser mestres. O autor aos Hebreus os adverte de um perigo ainda maior, o perigo da apostasia. O assunto é tratado em Hebreus 3, 12 a 19, e volta a ser abordado novamente em Hebreus 10, 26 a 31 e Hebreus 12,
25 a 29. O perigo da apostasia não é uma ameaça imaginária, mas real, pois se assim não fora, essas admoestações seriam desnecessárias e até ridículas. A passagem a preço é certamente um dos textos mais complexos de Hebreus e, por que não dizer, de todo o Novo Testamento. Muitos e acirrados debates têm sido travados no sentido de encontrar o verdadeiro significado dessa passagem bíblica, Hebreus 6, 4 a 8. Estamos certos de que aqui para frente novos confrontos virão. Não tenho a pretensão de dar a última palavra sobre esse assunto. É claro que não existe consenso no meio cristão sobre o real significado da passagem tela. Isso acontece desde os pais da igreja. A grande questão é se um crente salvo pode cair da graça e perder-se eternamente. Estaria essa passagem na contramão de outros textos meridianamente claros que ensinam a perseverança dos salvos? Pode uma pessoa regenerada, selada pelo Espírito de Deus, justificada pela fé em Cristo Jesus, habitada pelo Espírito Santo, segura nas mãos de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, escondida com Cristo Jesus, o Filho de Deus Salvador, nas regiões celestes, batizada pelo Espírito Santo, no corpo de Cristo Jesus, perder-se eternamente? Pode alguém que foi adotado na família de Deus ser lançado fora? Pode alguém ser filho de Deus pela manhã e filho do diabolos à noite? Pode alguém estar a caminho dos céus, a pátria celestial, num dia e rumando para o inferno no outro? Pode alguém arrebatar das mãos de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, uma ovelha que ele deu a vida eterna? Pode alguém ou algo afastar uma pessoa salva do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor? Pode alguém que recebeu vida eterna sofrer penalidade eterna? Será que essa passagem deita por terra todo o edifício da segurança dos salvos? Pense nobremente para nobremente viver. Não resta dúvida de que há uma clara distinção entre o membro da igreja visível e aquele que é membro da igreja invisível. Uma pessoa pode entrar para a igreja visível, ser batizada, ter comunhão com os crentes, pregar a palavra, exercer ministério, ocupar posição de liderança na igreja e depois sair da igreja e morrer no pecado. Quando isso acontece, não questionamos a veracidade da doutrina da segurança dos salvos, mas a real experiência dessa pessoa com Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Eu quero que você se lembre que Judas Iscariotes era apóstolo de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, mas não era convertido, era o filho da perdição. Demas era cooperador do apóstolo Paulo, mas amou o presente século e abandonou o veterano apóstolo. Simão, o mágico, foi batizado e tornou-se membro da igreja, mas estava em fel de amargura. O apóstolo João é enfático ao referir-se a esses apóstatas. Em 1 João
2,19. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. A Bíblia diz, eu acredito. Como então, nesse momento, interpretar o texto de Hebreus 6, versículos 4 a versículo 8? É sabido que uma das leis da hermenêutica cristã é que a Bíblia interpreta a Bíblia e que uma passagem obscura deve ser interpretada à luz de textos claros e não o contrário. Logo, vou examinar essa passagem de Hebreus 6, 4 a 8, tendo em mente esses pressupostos hermenêuticos. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus no livro de Hebreus. Quer saber a quem o autor se refere nessa passagem de Hebreus 6, versículo 4 e versículo 5? O escritor aos Hebreus faz um alerta sobre o perigo real da apostasia, uma vez que muitos crentes professos estavam de malas prontas para voltar ao judaísmo, por medo da perseguição, para poupar a própria vida, estavam negando a fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, o nosso grande sumo sacerdote, e voltando à fé judaica. Mas negar a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, o nosso grande sumo sacerdote, não é poupar a vida, é cair nas teias da apostasia. E essa é uma queda sem volta, uma condenação inexorável. Ao descrever esses apóstatas, o autor aos Hebreus menciona 3 características. Eles, os crentes judeus, desprezaram os dons de Deus. Hebreus 6, 4 e 5, rejeitaram o Filho de Deus, Jesus Cristo. Hebreus 6, 6 e ainda mais, desistiram das bênçãos de Deus. Hebreus 6, 7 e 8. Agora, a plena confiança do autor aos Hebreus, expressa em Hebreus 6, 9 e Hebreus 10, 39. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, agapetos, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à sotéria, à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Hebreus 6, versículo 9. E agora, Hebreus 10, 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, a apoleia. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Coloque a Bíblia em sua mente, muitos benefícios advirão. A plena confiança do autor aos Hebreus, expressa em Hebreus 6, versículo 9 e Hebreus 10, 39, fortalece a convicção de que a verdadeira obra do Espírito Santo havia sido eficaz no meio daquela igreja. Isso, contudo, não excluía a possibilidade de alguns membros serem rebeldes de coração a ponto de atingirem uma irremediável apostasia. É preciso deixar claro que existe uma profunda diferença entre queda e apostasia. Um salvo é passível de cair, mas um salvo nunca apostata. Apostasia é uma queda sem retorno. Apostasia é um abandono deliberado. Apostasia é voltar as costas para Deus e negar a Jesus Cristo,
o Filho de Deus Salvador, consciente e deliberadamente. Apostasia é renegar aquilo que um dia professou. Apostasia é calcar debaixo dos pés aquilo que um dia se defendeu. Apostasia é deixar de crer naquilo que um dia foi o conteúdo de sua confissão. Quero que se lembre disso. Um crente cai e levanta. Um salvo tropeça e é restaurado. Um apóstata, porém, vira as costas para Deus e jamais demonstra sinais de arrependimento. Apostasia é rebelião consumada contra Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Apostasia é endurecimento do coração. Apostasia é cair sem a possibilidade de ser renovado para a metanoia, para o arrependimento. Essa é a diferença, por exemplo, entre Pedro e Judas, ambos apóstolos, Judas Iscariotes. Pedro caiu, Pedro negou Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, 3 vezes. Pedro acovardou-se na luta, Pedro escondeu-se, porém, arrependido, Pedro voltou, foi perdoado e restaurado por Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Judas Iscariotes, apóstolos, entretanto, traiu Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, 3 vezes e não demonstrou sincero arrependimento, metanoia, por isso foi, com as suas emoções e mentes abaladas, e se enforcou. Essa é a diferença entre cair e apostasia. Fica evidente, portanto, que o texto em tela não está falando sobre os salvos, pois o autor aos Hebreus, quando se refere a seus remetentes, no versículo 9, diz que a eles pertence a salvação, Hebreus 6:9. A mesma verdade é reafirmada mais adiante na epístola. Não, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Hebreus, capítulo 10, versículo 39. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente e continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus no livro de Hebreus. Agora, quer saber qual o significado das experiências descritas no texto de Hebreus 6, versículo 4 e versículo 5? Nos versículos 4 e 5, o autor cita 5 experiências vivenciadas pelas pessoas que caíram. Ouça elas. Primeira, foram iluminadas. Segundo, provaram o dom celestial. Terceiro, tornaram-se participantes do Espírito Santo. Quarto, provaram a boa palavra de Deus. 5, provaram os poderes do mundo vindouro. Todas essas experiências foram vividas pelos israelitas rebeldes que pereceram no deserto. Agora, muitos crentes, membros da igreja, que receberam essa carta, estavam, por medo da perseguição, abandonando a fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e voltando para o judaísmo. Isso é apostasia. Caiu e não se levanta mais. Eu fico imaginando quantas pessoas fazem parte da igreja visível sem ter seu nome arrolados no livro da vida.
essas não perseverarão. Podemos ver esse triste fato em toda a Bíblia. Aqueles que abraçam a fé, como Simão o mágico, e são batizados, mas não são verdadeiramente convertidos. Atos 8:13. Outros entram para a igreja e se tornam cooperadores como Demas, 2 Timóteo 4:10, mas amam o presente século e abandonam a causa do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Ou mesmo exercem liderança na igreja, como Judas Iscariote, que era apóstolos, mas são filhos da perdição. Todos estes experimentaram essas realidades, porém não eram verdadeiramente convertidos a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Agora, quer saber por que é impossível renovar essas pessoas que caíram para o arrependimento? Hebreus 6:6. E caíram. Se é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo-os à ignomínia. Você está interessado em ouvir a voz da palavra de Deus, a Bíblia. Depois de afirmar que, não obstante essas experiências, essas pessoas caíram, o autor aos Hebreus diz que é impossível renová-las para a metanoia, para o arrependimento. Para justificar sua afirmação, o autor aos Hebreus, usa dois argumentos. Primeiro, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus. Segundo, estão expondo o Filho de Deus, Cristo Jesus, à ignomínia. Nos versículos 7 e 8, o autor aos Hebreus, no capítulo 6, ilustra seu argumento com uma analogia da terra que, ao receber chuva, produz erva útil, contra aquela que, mesmo recebendo chuva, produz espinhos e abrolhos. Desta forma, ele contrasta o verdadeiro crente com o apóstata. Calvino interpreta essa passagem dizendo que o autor aos Hebreus não se refere aqui a um pecado qualquer, como furto, perjúrio, homicídio, embriaguez e adultério. Sua referência é a uma apostasia irreversível do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Esse texto de Hebreus pode ainda ser uma espécie de aplicação da principal parábola de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, a parábola do semeador, descrita em Mateus 13, Marcos 4 e Lucas 8, na qual 3/4 da semente semeada não produziu frutos, embora a semente que caiu no meio das pedras e no meio do espinheiro tenha brotado e vicejado, mas não frutificou. A semente que caiu no terreno pedregoso e a que caiu no meio dos espinhos germinaram, estenderam raízes e cresceram rapidamente. Pela aparência, era impossível dizer que elas não frutificariam. Assim, não é possível discernir, nessa fase inicial da vida cristã, a diferença entre o verdadeiro crente e o futuro apóstata. Se a semente que caiu em boa terra produziu a 30, a 60 e a 100 por 1, a semente que caiu no meio dos espinhos foi sufocada. No final, está estéril e sem frutos. Assim é o crente nominal
que vivenciou todas as coisas vividas pelo verdadeiro crente. Por um tempo, ele deu indícios de ser um verdadeiro crente. Tinha visto beleza, esplendor, mas depois a fascinação das riquezas, os prazeres da vida, o medo das perseguições suplantaram a boa semente e esse crente virou as costas para Deus, afastando-se deliberadamente da fé e do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e renegando-o. Não é assim, porém, com aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus, o Filho de Deus Salvador. O cristão verdadeiro é perseguido, sofre até reveses na vida, mas prossegue, persevera, sai da fase do leite e começa a alimentar-se de comida sólida. O cristão verdadeiro deixa a meninice espiritual e torna-se adulto. O cristão verdadeiro amadurece. O cristão verdadeiro frutifica. O cristão verdadeiro é como a terra na qual cai a chuva da palavra de Deus, e essa terra produz fruto digno de Deus. Embora uma doutrina correta seja vital, a prova de que alguém é verdadeiramente cristão convertido a Cristo Jesus não está no fato de crer em todas as coisas certas. A prova de que alguém é crente autêntico, um verdadeiro cristão, não está em ter vivido tais experiências, mas está em seu caráter verdadeiramente transformado por Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Isso se vê no crescimento e no entendimento das coisas espirituais, no cristão verdadeiro, em sua crescente semelhança a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e ainda mais em sua perseverança na fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, até o final de sua jornada cristã, corrida cristã. O fato é que o verdadeiro cristão é salvo eternamente. À luz das considerações retromencionadas, na dependência do Espírito Santo e buscando a coerência nas Escrituras, entendemos que a passagem tela não nega a doutrina da perseverança dos salvos, mas trata do pecado da apostasia, ou seja, daquele abandono ostensivo, deliberado e consciente daqueles que, embora tenham estado na igreja, recebido suas ordenanças, ouvido e até pregado a palavra de Deus, nunca nasceram de novo na fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e por isso, em dado momento, revelaram toda a dureza do seu coração e viraram as costas para Deus, para a igreja, calcando os pés à graça e negando o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus no livro de Hebreus. Essas pessoas não podem ser restauradas porque jamais demonstram sincero arrependimento. Elas não têm o coração quebrantado. Não há nelas sinais de arrependimento sincero. Ao contrário, elas permanecem endurecidas para sempre e por isso são como a terra que, a despeito de receber a chuva, só produziu espinhos e abrolhos. Essa realidade pode ser vista ao longo das Escrituras. O autor aos Hebreus fez referência à apostasia daqueles que saíram do Egito. Hebreus 3, 7 a 19,
mencionando Salmos 95, 7 e 8. O que dizer do rei Saul, que mesmo sendo ungido rei de Israel, apostatou e foi procurar uma médium? Primeiro livro de Samuel, capítulo 28. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, falou na parábola do semeador que muitos parecem ser verdadeiros crentes, mas não são, aparentam ter uma genuína profissão de fé, mas não perseveram. Mateus 13, 1 a 23. A Bíblia diz, eu acredito. Em Mateus 7, versículo 21 a 23, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, mencionou aqueles que profetizaram, expeliram demônios e fizeram milagres, mas não eram conhecidos por ele. Em Marcos 3, 29, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, fala sobre o pecado que não tem perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse mesmo fato é registrado em Mateus 12, 32. E ainda mais em 1 João 5,16, o apóstolo cita o pecado para a morte. Em João 15, 1 a 8, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, falou sobre os galhos removidos e queimados. Em João 17, 12, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, declarou que seus discípulos foram guardados por ele e nenhum deles pereceu, exceto Judas, o filho da perdição. Em Atos 8, 9 a 13, há um registro acerca de Simão, o mágico, que na cidade de Samaria abraçou a fé, foi batizado, entrou para o rol de membro da igreja, mas não era convertido. Enganou a igreja. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo afirma: nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem à doutrina de demônios. Em 2 Timóteo 4,10, o apóstolo Paulo falou sobre Demas, que, tendo amado o presente século, o abandonou. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 20 a 22, o apóstolo Pedro cita aqueles que não foram transformados e retrocederam. Em 1 João 2,19, o apóstolo João menciona aqueles que saíram do meio da igreja porque a ela não pertenciam verdadeiramente. Quero que se lembre disso. Quer saber qual é o verdadeiro significado da expressão caíram em Hebreus, capítulo 6, versículo 6, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo a ignomínia. O autor aos Hebreus é categórico em exortar a igreja sobre o risco dessa queda para a qual não há esperança. Sobre que tipo de queda ele está falando? Quer saber? Não pode ser sobre uma queda resultante da fraqueza humana, pois os crentes constantemente precisam se voltar a Deus para confessar seus pecados e buscar refúgio no grande sumo sacerdote, Jesus Cristo. Essa queda não é a queda a qual os salvos estão sujeitos. Trata-se de uma queda para a qual não existe arrependimento. Ou seja, não há reconhecimento de erro, não há tristeza, segundo Deus,
nem volta para Deus. Ao contrário, é um abandono definitivo e final da fé cristã. Essa queda é uma rebelião consumada. Essa queda é uma apostasia completa. Esse pecado é chamado nas Escrituras de blasfêmia contra o Espírito Santo e pecado para a morte. Quem comete esse pecado é réu de morte, é réu de pecado eterno. Não terá perdão nem mesmo no mundo por vir. Falando sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, quero lembrar que os inimigos de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, os fariseus, atribuíram as obras de Jesus Cristo ao diabo. Clamaram de diabólico aquilo que estava claro ser divino. Denominaram trevas o que claramente era luz. Chamaram de erro aquilo que estava claro ser certo. Para eles, os fariseus, a santidade era má. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo e é óbvio que alguém nessas condições jamais se aproximará de Jesus Cristo para a salvação, por nem a deseja. Por isso, as Escrituras declaram que para esse pecado não há perdão, nem neste mundo, nem no vindouro. Quem o pratica é réu de pecado eterno. Resta claro que os apóstatas cometem o mesmo pecado. Tratam a verdade como se fosse falsa e suas experiências como se jamais tivessem acontecido. Os salvos, porém, mesmo quando caem, voltam-se para Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, arrependidos, e por ele, Cristos, são restaurados. Não é assim, obviamente, a queda dos apóstatas. Portanto, a apostasia não é queda temporal, mas definitiva. Não é imaturidade espiritual, mas rebelião consumada. O único sinal seguro de que você é verdadeiramente cristão é a continuidade, permanecer sempre no Evangelho e na fé de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, até o final de sua jornada cristã neste mundo aqui. Não há caminho seguro a não ser andar adiante, em frente, para sempre, com e em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Quer saber o motivo que é impossível renovar novamente aqueles que caíram para o arrependimento? O autor aos Hebreus elenca 2 motivos solenes em resposta a essa questão. Em primeiro lugar, essas pessoas novamente estão crucificando para si mesmas o Filho de Deus, Cristo Jesus. Aqueles que estavam deixando as fileiras do cristianismo e voltando para o judaísmo agiam como aqueles que bradaram diante de Pilatos: crucifica-o. Em segundo lugar, essas pessoas estão expondo novamente o Filho de Deus, Cristo Jesus, à ignomínia. Virar as costas para o sacrifício vicário de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e voltar para o judaísmo, expor novamente o Filho de Deus, Cristo Jesus, à ignomínia da cruz. É dizer que o seu sacrifício não teve valor. É desprezar toda a obra vicária do Filho de Deus, Cristo Jesus, o Salvador. Uma perfeita ilustração acerca dos resultados da apostasia. Preste bastante atenção. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem
é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Hebreus 6:7. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Hebreus 6:8. O autor aos Hebreus lança mão de uma imagem já conhecida nas Escrituras, a figura da terra que produz erva útil e da terra que produz espinhos e abrolhos. Sobre ambas as terras caiu a mesma chuva que ambas absorveram, mas uma terra produziu frutos e a outra espinhos. Assim é o coração do homem. Um ouve a palavra e produz bons frutos. O outro ouve a mesma palavra e produz espinhos. Um abraça o evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e persevera. Outro acolhe por um tempo o evangelho e a fé em Cristo Jesus, o Filho de Deus Salvador, e depois vira as costas e apostata. Você sabia? Se sente preparado a permanecer na fé e no evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador? Deseja agora entregar sua alma, sua vida para Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador? Deseja agora se arrepender de seus pecados e confessar seus pecados a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador? Esse é o momento. Temos o sumo sacerdote de nossa confissão, o autor da nossa salvação, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, a nos ajudar e nos socorrer no momento de decisão em Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, o nosso grande sumo sacerdote. Sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Permaneça firme na fé e no evangelho de Cristo até o fim de sua jornada cristã. Muitos benefícios advirão. Pode acreditar na palavra de Deus, a Bíblia.